Nós estamos vendo ao longo das exposições no livro aos Hebreus a maneira como o autor sagrado ele tem aplicado grande esforço na tentativa de apresentar a sublimidade de Cristo aos nossos irmãos no primeiro século, dando a interpretação das coisas. Ele está tendo um esforço bem aplicado e ele está dando a interpretação dos fatos, irmãos, de coisas que que tipificavam, eram tipologias que falavam a respeito do Senhor da glória. Esse Jesus da glória que se tornou para nós, e o autor deixou claro, nós já vimos aqui no texto, que ele veio a se tornar o autor e consumador da nossa fé. Como eu venho falando a vocês aqui todas as semanas, nossos irmãos eles haviam sido convertidos saindo do judaísmo para entrar no cristianismo pela fé em Jesus Cristo. E os nossos irmãos naquela altura estavam sendo tentados a retroagir, a regredir, a abandonarem a fé e mesmo abraçarem um tipo de evangelho híbrido. Se não se afastassem de vez de Jesus, a tentativa, a persuasão desses líderes religiosos era que eles misturassem algumas coisas do judaísmo ao cristianismo e, por fim, é esse evangelho híbrido que eu estou dizendo, que os líderes religiosos instavam em seduzi-los. E essa tentativa deu certo para alguns, infelizmente. Alguns que se diziam cristãos, na verdade, eram apóstatas e se afastaram, porque nunca haviam realmente recebido ao Senhor no coração, não provaram genuíno arrependimento e não tiveram aquela mudança perceptível de vida que um cristão sofre quando ele se arrepende de seus pecados. Portanto, abandonar a fé em Jesus e regressar às práticas cerimoniais da velha lei, isso sem contar a perseguição que eles já estavam sofrendo com o avanço ali dos seus algozes romanos que estavam martirizando muitos irmãos sobre infundadas acusações de coisas que os nossos irmãos não tinham feito. Ser um autêntico cristão naquela altura, queridos, era algo muito difícil. E ser um cristão verdadeiro era sinônimo de ter uma vida de alguém que não tinha morada certa. Imagine, irmãos. Eles viviam escondidos nas grutas, nas catacumbas, alguns em cavernas, tudo para escapar daqueles homens enfurecidos que queriam destruir as suas vidas e suas famílias. A tentativa do autor aqui aos Hebreus é de dissuadir alguns desses irmãos de abandonarem a fé e abraçarem o judaísmo. E o mesmo não observarem elementos do velho sistema mosaico, do velho sistema de Moisés e de trazerem isso para dentro da igreja, porque eles estavam sendo seduzidos para isso. A nova fé que eles abraçaram agora é em Cristo Jesus e é nova aliança naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E para tanto, nós estamos vendo que o autor, ele vem provando, meus irmãos, que Jesus Cristo é tudo aquilo que o Antigo Testamento falava ali na lei e nos elementos. Por isso, querido, que a gente tem que ler o Novo e o Velho Testamento. A gente não tem que ter só a Bíblia do Novo Testamento. A nossa Bíblia é completa, ela tem Novo e Velho Testamento. Então a gente precisa olhar o Velho Testamento, olhar o Novo Testamento, e muita coisa no Novo Testamento lança luz nas coisas que estão registradas no Antigo Testamento. E o autor aos Hebreus está fazendo isso, ele usa muito o Velho Testamento para confirmar as coisas que estão presentes ali e ele está orientando os seus irmãos. Todos os elementos ali no Velho Testamento, os sacrifícios de animais, as dietas alimentares, as festas do calendário judaico, tudo que continha na tradição do judaísmo funcionava apenas
como sombra ou figura. Então, eles estavam presentes ali na religião do Velho Testamento, mas tudo aquilo, meus irmãos, só eram sombras ou figuras que apontavam para aquele que havia de vir. Quando você está, o sol está aqui na sua frente, atrás de você, e a luz está atingindo você por trás, ele projeta a imagem. E as pessoas veem primeiro a sua sombra chegar. Então, as coisas do Velho Testamento agiam assim. Eles eram como uma projeção. Eles eram como uma sombra que apontava para aquele que havia de vir. E era o Messias, aquele que possuía todas as promessas superiores. A gente vai ver isso. E assim, o autor vem provando que Jesus Cristo é maior que todos os rudimentos. Jesus é maior que os profetas. Jesus é maior que Moisés. É maior que os anjos. Jesus é maior que Josué, que o patriarca Abraão, Isaque. Ele é maior que todo o sistema sacerdotal da ordem de Arão. A gente tem visto isso nesses últimos sermões. Ele é a revelação final de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso para o cristão. O autor mostra aqui que ele é a nossa verdadeira cidade de refúgio. Jesus Cristo é o nosso sábado. Jesus é a âncora da nossa alma, aonde a nossa alma deve estar apegada e firmada neste mundo que a gente vive. Onde é que a gente vai se apegar se não for a Jesus? Jesus é aquele que é a palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 fios, que penetra alma e faz a divisão, alma, espírito, juntas e medulas. A gente já viu tudo isso. Ele também mostrou aos nossos irmãos que, conhecendo mais de Jesus Cristo, então nós florescemos para uma vida madura cristã, provando dele, e assim nós não retrocedemos para a apostasia. E, falando todas essas coisas, o intuito do autor aqui do livro é que os irmãos pudessem se apegar a Jesus e receber de Jesus toda a sua graça, toda a sua força, poder e misericórdia. E, claro, acessando o trono da graça de Deus, naquele que primeiro entrou e atravessou o véu. Nós vimos que Jesus é aquele que atravessou o véu e penetrou o tabernáculo eterno. E um dia, todos nós aqui iremos também atravessar este céu que nós vemos, e um dia estaremos no tabernáculo eterno louvando o nosso Senhor, o Senhor da glória. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e eterno e superior, e ele está agora mesmo fazendo o quê? Nós vimos no sermão passado, ele está agora mesmo intercedendo por nós nas alturas. E hoje nós veremos este homem de Deus que escreveu este livro, mostrando que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote entronizado nas alturas. Hoje, irmãos, o autor vai acabar com esse bloco grande que ele vem falando dos aspectos sacerdotal de Jesus. Então hoje é a última mensagem que a gente vai focar mais nessa questão do sacerdócio de Jesus. A gente já vem aí umas 4 ou 5 mensagens falando sobre isso. Vamos ficar de pé e vamos à leitura? Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. É importante eu fazer este resumo, trazer essas coisas novamente à memória dos irmãos para saber onde a gente está aqui na exposição. Então vamos, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído
para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele, Deus disse: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nós lemos a Tua palavra, Sagrada Escritura. Rogamos ao Senhor, meu Deus, que fale ao nosso coração. Ó Deus, nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Portanto, o nosso coração esteja cativo à Tua palavra, Senhor. Que haja santo temor aqui no momento que nós estaremos expondo esse texto sagrado, Senhor. Te louvamos por isso. Use-me, Senhor. Eu lhe peço, lhe rogo, que o Senhor possa falar através de mim, pela Tua misericórdia, ó Pai, não porque eu mereça, porque os Teus filhos precisam ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Então, Senhor, cumpre o Teu propósito. Eu me rendo aos Teus pés e te peço direção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. No primeiro verso, estas exposições na noite é para a gente aprender sobre a sublimidade de Jesus. A ideia expondo Hebreus é essa, que nós corramos para conhecer a Jesus em suas instâncias, que o Senhor nos deixou revelado nas Escrituras. Este livro tem essa intenção, a sublimidade de Jesus. E no primeiro verso, nos é dito que o Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo sacerdote, entronizado nas alturas, entronizado nas regiões celestiais. E é daqui, logo do primeiro verso, que eu saco esta ideia central do texto que nós estamos estudando, e eu intitulei que Jesus é o sumo sacerdote entronizado nas alturas. Vamos ao primeiro verso, olhinhos no texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Olha, o autor, meus irmãos, ele está levando os seus irmãos agora para uma síntese, porque o assunto foi extenso. Não sei se vocês se cansaram de ouvir tanto sumo sacerdote. Mas agora o autor está conduzindo os seus irmãos para uma síntese significativa para nós cristãos. Era significativo para os seus leitores e para nós aqui, nesta parte do tempo, sobre este tema grande, o tema do sacerdócio de Jesus Cristo. E ele introduziu o seu argumento usando a expressão essencial. Vocês estão olhando aí na primeira linha? Ora, o essencial das coisas que temos dito. Essa expressão aqui, essencial, queridos, pode ser também traduzida perfeitamente como aquilo que é crucial, essencial, aquilo que é crucial. Ou também pode ser traduzido da seguinte forma: o ponto mais importante é este. Ele vem falando sobre o sumo sacerdócio de Jesus, e agora ele está levando para uma síntese, para o ponto mais específico, o ponto mais essencial, o ponto mais interessante. O que seria então isso dentro do que seja essencial neste grande tema, meus irmãos, que já nos consumiram muito tempo de observação? O fato de possuirmos tal sumo sacerdote, olhinhos no texto, ele diz:
possuímos tal sumo sacerdote. Essa expressãozinha aqui que você está vendo, esta palavra tal, ela também é muitíssimo relevante no texto para os leitores e para nós também. Porque no grego, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, em que os primeiros leitores olhavam o texto, essa expressão tal, ele é um pronome qualitativo na língua grega. Então, quando ele coloca aqui tal sumo sacerdote, você lembra daquela expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando de algo sublime. Ele está falando de alguma coisa que não é comum. Ele está falando de algo que o mundo não conhece. Ele está elevando, ou seja, este pronome qualitativo, ele transmite a ideia para nós, leitores, nós, audientes da palavra de Deus, de algo elevadíssimo. Jesus é elevadíssimo. O nosso Jesus é elevadíssimo. Não há nada tão alto quanto Ele. Não há nada nem ninguém tão elevado, tão grande, tão excelso quanto o nosso Senhor. E isso é de maneira indescritível, incalculável, meus amados. É esse Jesus que nós precisamos ter dentro de nós. É esse Jesus que nós devemos contemplar quando nos curvamos para orar. É esse tal sumo sacerdote que o autor sagrado quer que os irmãos tenham em vista. E veja a parte B do primeiro verso. Aquilo que é mais importante, essencial, elevadíssimo, indescritível para nós, que possuímos. Ele usa essa propriedade no termo grego que explica que de pertencimento. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Olha aí a parte B, ele diz: tal sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Aleluias por isso. Isso aqui é algo que não tem preço para nós cristãos. Eu vou ler de novo. Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Isso não tem preço para nós cristãos. O fato de que o sumo sacerdote da igreja, ele está entronizado no céu. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, o que ele é? Ele é rei porque ele está entronizado. Então ele é o sumo sacerdote da igreja e o rei da igreja, o rei do mundo, todo-poderoso, e as escrituras o chama de rei dos reis e senhor dos senhores. E veja o quanto isso, meus irmãos, é glorioso para mim e para você. O quanto isso é essencial, o quanto isso é elevadíssimo para a igreja do Senhor. O autor está mostrando que Jesus está assentado à destra ou à direita do trono da majestade. O que significa essa expressão trono da majestade? Essa expressão trono da majestade, onde o Senhor está assentado ao lado de Deus Pai, é uma referência à exaltação do trono do Deus Pai Todo-Poderoso. E isso enfatiza a soberania, a glória, a autoridade divina. É o fato de Jesus estar assentado, meus queridos. Ele não está assentado em qualquer lugar. Jesus adentrou os céus e ele está assentado à destra da majestade de Deus Pai nos céus. Isso introduz a sua excelsa autoridade e domínio sobre toda a criação. O que os anjos estão fazendo agora diante do trono de Cristo? Prostrados e adorando o Senhor, agora mesmo. O que todos nós estamos fazendo agora? Reverenciando aquele que está assentado à destra da majestade, porque Ele é o Senhor e domina sobre toda a criação, amém? E este está assentado, meu querido, comunica que Jesus é divino, que comunica que Ele é todo poderoso e que Ele tem toda a autoridade nos céus. Toda a eternidade se curva diante dEle. O autor está nos mostrando que Jesus é o sumo sacerdote da igreja e depois do seu sacrifício, depois que ele morreu na cruz,
Ele não apenas ressuscitou, ele não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas ele atravessou e adentrou as alturas e lá foi exaltado na posição de excelência acima de todos os poderosos, ao lado de Deus Pai, nas alturas de onde ele voltará um dia para governar este mundo milenar, no seu reino milenar e eterno. Esse trono, ele também representa o lugar mais alto, de mais alta honra, de poder, de santidade. Então todas essas coisas são elevadíssimas para nós, irmãos, e é a essência da nossa fé. Jesus é o sumo sacerdote da igreja, exaltado nas regiões celestiais, de onde ele exerce agora o seu ministério de intercessão e de mediação diante do Pai ao nosso favor. Você tem um advogado intercedendo por você nas alturas, entronizado com todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Senhor e Rei da glória, e isso tudo que eu estou falando para você é essencial para a tua fé e é importantíssimo para o cristianismo. Agora veja o verso 2. No verso 2 está escrito: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. A palavra ministro, aqui no grego, leutorgos, transmite a seguinte ideia: alguém, um servidor ocupado das coisas santas. Existem outras implicações nesta palavra, mas a mais adequada para o que nós estamos vendo aqui no grego é essa terminação, ou é essa intenção autoral. Alguém, um servidor, um ministro, um servo, um servidor que está ocupado. Jesus tem o que fazer nos céus. Jesus não é um desocupado. Ele é todo poderoso, e eu já disse no sermão passado, ele não está lá sentado só recebendo vento ou qualquer coisa assim, se isso lá existir. Ele tem muito o que fazer. Ele tem muito o que interceder por nós. E ele o faz. Ele está ocupado com as coisas santas. Ele está ocupado agora com os santos. Ele está ocupado conosco, meus irmãos. Ele está ocupado com você. É isso que o autor sagrado quer que os irmãos percebam, capturem. Vocês estão se sentindo abandonados à própria sorte? Vocês estão sendo perseguidos e muitos estão sendo mortos? Mas saiba que existe alguém que está preocupado e ocupado por vocês. E ele está entronizado no céu, todo-poderoso. Aquele que está ocupado e pelas causas santas é Deus e é todo-poderoso e está trabalhando em favor de vocês. E por isso vocês não devem largá-lo. É Jesus. Jesus está lá no céu. Ele está agora mesmo intervindo em favor da igreja. E ele está lá em um lugar, irmãos, que não foi feito por estrutura humana, não foi feito por mãos humanas, como eram os tabernáculos levantados antigamente pelos antigos hebreus no deserto, ou o templo que foi construído por Salomão, anos depois, reconstruído por Neemias e Zorobabel, e anos mais à frente, expandido por Herodes o Grande. Mas todos esses, tanto o tabernáculo como o templo, foram erigidos por mãos humanas, apesar de eles terem recebido todas as dimensões, tudo que devia ser, como deveria ser construído, e aqui especificamente falando sobre a tenda do encontro ou a tenda do tabernáculo, porque Moisés recebeu as medidas, tudo certinho. E também eles usavam elementos nobres, ouro, como nós vimos, tijolos e pedras que eram nos templos das construções de Salomão, Zorobabel e o grande Herodes. Mas tudo isso eram perecíveis. As tendas do deserto, o prédio construído por Salomão e outros, tudo isso era perecível, era apenas sombras. Mas agora não. Em Jesus isso é diferente. E o autor deixa muito claro
aquilo que era construído pela mão de pecadores imperfeitos. Agora, não, Jesus Cristo está em um lugar diferente, não construído por mãos humanas, mãos imperfeitas, mas erigido por Deus. Deus construiu um lugar para receber a sua adoração na eternidade. E Jesus está lá fazendo isso agora. A ideia aqui, meus irmãos, é que há um tabernáculo no céu. Há um tabernáculo que Deus, o próprio Deus, construiu. E lá, Deus Pai está entronizado. E todos os dias, na nossa linguagem, porque lá é estado eterno, a gente não tem como mensurar tempo, mas na nossa linguagem, todos os dias Deus é adorado. Todo o tempo, 24 horas. E é neste lugar onde Deus Pai, em sua santidade, é adorado. Os santos anjos estão adorando Ele. Os homens santos que já morreram estão lá, junto com os anjos, adorando. Os nossos irmãos, que o Senhor já levou para a glória, todos estão lá, seus espíritos, suas almas estão lá, adorando ao Senhor, neste tabernáculo, ou neste santuário eterno, irmãos. A imagem aqui é essa. E o autor quer que os irmãos vejam isso. Um santuário onde Jesus Cristo está. Ali é o santuário verdadeiro. Verdadeiro por quê? O autor usou a expressão, ele chamou de verdadeiro. Mas verdadeiro por quê? Porque aquele que foi erigido, ou aqueles que foram erigidos por mãos humanas, como eu disse, eram apenas sombras daquele sublime tabernáculo ou santuário celestial. Isso aqui comunica também, queridos, que tanto o serviço do Senhor Jesus hoje não é um serviço comum, e o lugar onde ele está oficiando também não é um lugar comum. Ele está nos céus, entronizado, e o seu ofício é um ofício elevado, é um ofício superior, aonde nós gozamos destes benefícios aqui na terra, aqui nesse tempo, no lugar temporário. Porque ele é o sumo sacerdote de uma ordem eterna, ele pode perfeitamente, queridos, estar trabalhando em nosso favor nessa região sublime que é as alturas ou as regiões celestes. Veja agora o verso 3 comigo, por favor. No verso 3, o autor fala que todos os sumos sacerdotes, eles precisavam, todos os sumos sacerdotes ou sacerdotes da ordem de Arão, eles tinham que ter, a partir dos homens, algo para oferecer. Todos os sumos sacerdotes precisavam de algo para realizar o seu ofício. Veja aí comigo, verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso é necessário que também este sumo sacerdote, que era levantado entre os homens para fazer isso, tivesse o que oferecer. Então, todo sumo sacerdote meramente humano, para cumprir a sua missão, realizar o seu ofício, o qual ele foi constituído, ele precisava ter o que oferecer. Então, o que acontecia, irmãos? O povo trazia aquilo que o autor está chamando aqui, no verso 3, de dons e sacrifícios. Ele tinha que ter o que oferecer. Então, somente assim, com os dons e sacrifício, em posse dos dons e sacrifícios que os homens traziam diariamente para o templo, eles poderiam então dedicar ao Senhor. Dons e sacrifícios aqui, meus irmãos, significa literalmente as ofertas que os hebreus traziam conforme a lei. Os animais que eles traziam na presença do sacerdote para sacrificarem. Era uma grande matança. Muito sangue era derramado. Então, dons e talentos eram essas ofertas, esses animais que eram trazidos, colocados diante dos sacerdotes ou sumos sacerdotes, e aí eles poderiam agora oficiar em favor do pecado do povo, ou mesmo também para dedicar os seus votos que o povo fazia. Mas saibam que tanto
essas ofertas e esses sacrifícios, esses dons e sacrifícios eram imperfeitos, meus irmãos. Estas coisas que são chamadas aqui como dons e sacrifícios eram apenas funcionais e temporais. Não tinha efeito eterno. Todo ano, em todo tempo, eram apenas sombras e figuras. E não passavam disso. Não tinham um peso de eternidade. O povo trazia as suas ofertas de incenso, traziam as suas ofertas de manjares, ofertas de cereais. Eles traziam os animais que tinham que ser perfeitos às vistas, para serem queimados nos holocaustos, para cumprir os seus votos, mas tudo era apenas sombra. Tinha que ser cumprido à risca, mas era sombras, irmãos. O sacerdote era humano e perfeito, e as ofertas e os sacrifícios também eram imperfeitos. Obviamente, o detalhe que eu quero chamar a atenção a vocês é que enquanto esses sacerdotes precisavam de algo que trouxesse para eles poderem praticar o ofício deles, com Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo não precisou que ninguém trouxesse dons e sacrifícios imperfeitos para Ele. Por quê? Porque Ele é o próprio perfeito sacrifício. Ele é o próprio dom perfeito, o próprio sacrifício perfeito, que os sacerdotes não tinham e não poderiam oficiar. Jesus Cristo, nele mesmo, tem toda a perfeição. Jesus Cristo nele mesmo tem todo o sacrifício eterno. Ele dedicou, queridos, a sua própria vida em sacrifício perfeito, como oferta de aroma suave e agradável a Deus. E o Pai recebeu o seu dom perfeito, que foi a sua vida santa, impecável. Alguém santo, puro. Ele então foi o Cordeiro de Deus imolado em nosso favor, oferecendo a sua vida santa, pura e imaculada para cobrir as nossas imperfeições. E por isso Ele hoje está nas alturas, entronizado, e pode ser este nosso grande intercessor. Porque Ele levou para a eternidade o seu sacrifício. E olha, meus irmãos, enquanto tinha que ser feito isso todo ano, toda hora, Jesus só precisou fazer uma só vez e para toda a eternidade. Ele não precisou de ninguém, porque somente Ele é perfeito. E por isso, o seu sacrifício é eficaz, completamente suficiente. Jesus é suficiente para salvar você. Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados, o maior pecado que você tenha na sua vida e que te afasta de Deus e que você diz que tem vergonha e que você acha que é imperdoável. Não há pecado que não possa ser perdoado. O sacrifício de Jesus é superior. Os dons e sacrifícios de Jesus cobrem todo o pecador arrependido. Se você se prostrar hoje, aí mesmo onde você está, e você levar o teu coração a Deus e fizer uma oração verdadeira, contemplar com os olhos da fé aquele que está entronizado, você receberá perdão de todos os seus pecados, e toda acusação será tirada. Não há nada, irmãos, aqui que não possa ser perdoado pelo sacrifício, pelo dom perfeito de Jesus e pelo seu sacrifício perfeito. João mesmo disse: o seu sangue tem poder para remover todos os pecados. Ele é Jesus. E esse Jesus, você deve se maravilhar. Você deve desejá-lo, honrá-lo e servi-lo e amá-lo sempre. E se agarrar a Ele e nunca desistir dele por nada. E de fato, meus irmãos, o autor aos Hebreus está mostrando para os nossos irmãos que esse ofício sacerdotal de Jesus Cristo é superior e incomparável aos ofícios e aos sacerdotes meramente humanos, porque eles pertenciam a uma ordem inferior, mas Jesus Cristo, ele pertence a uma ordem superior. Veja o que ele vai dizer no verso 4. Ora, se estivesse na terra, Jesus, agora aqui ele está falando de Jesus. No verso 3 ele falou dos sacerdotes de uma ordem inferior, mas agora ele está falando de Jesus. Ora, se ele, Jesus, estivesse aqui na terra,
nem mesmo o sacerdote seria. Opa, aí a gente fica bugado. Visto, aí ele dá a explicação, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Em outras palavras, o ofício é superior, você já está cansado de saber disso. Ou espero que não esteja, né? Ele está entronizado em um lugar superior, nas alturas, no céu, não neste mundo caído. Por isso que eu estou dizendo, se ele estivesse aqui neste mundo, ele não estaria fazendo este ofício, porque o lugar de ele oficiar dessa maneira, você já sabe, é lá no céu, nas alturas. Como vimos, ele está agora mesmo lá entronizado, e sua função sacerdotal lá no céu, no santuário superior, diante de Deus, é interceder por nós. O autor sagrado está dizendo aos seus irmãos que, enquanto naquele exato momento que eles estavam lendo a carta, existiam ainda sacrifícios que estavam sendo realizados pelos sacerdotes da ordem de Arão. E por isso que os judaizantes estavam dizendo, volte para lá. Vocês têm que voltar para lá, para o templo, voltar para os sacrifícios. Mas o autor está mandando eles olhar não para o sacerdote de ordem natural. Ele está mandando eles olharem para aquele que não pertence à tribo de Levi. Todo sumo sacerdote, como já falei para vocês, pertencia à tribo de Levi. Mas Jesus não, Jesus é de outra tribo. Ele é o leão da tribo de Judá. E, portanto, ele é o sumo sacerdote de uma ordem maior, não a ordem de Arão, a ordem que nós já ouvimos, Melquisedeque. E, portanto, ele pode oficiar não segundo a lei. Os sacerdotes de Arão estavam no templo oficiando segundo a lei, mas Jesus está no céu oficiando segundo a sua maravilhosa graça. Amém? Segundo a sua maravilhosa graça. É a graça salvadora que nos sustenta. Jesus é o sumo sacerdote da igreja e nos sustenta pela sua graça. O que lhe sustenta nos momentos mais difíceis da sua vida? A graça de Jesus. O que lhe dá força contra as lutas deste mundo? A graça de Jesus. É Ele que lhe dá poder, irmãos, com o Espírito Santo, através da sua graça, porque Ele está ministrando a sua graça sobre nós, nesta hora. Nesta hora que você está ouvindo essa mensagem, Ele está lá ministrando das alturas, entronizado a sua graça sobre mim e sobre ti. É a graça que nos consola. Então, o autor está dizendo, não vá buscar consolo nos sacerdotes naturais, porque nós já temos o sumo sacerdote nas alturas. Olhe para ele é o leão da tribo de Judá. E a sua graça é maior do que a lei. E é sobre a graça que vocês se manterão de pé. E a graça de Jesus, amados, que nos mantém de pé neste mundo tão terrível que nós vivemos. Veja o verso 5. No versículo 5, este servo de Deus, que nós não conhecemos o nome, que nos deixa essa bela carta, ele diz que os descendentes de Levi ministravam apenas representando aquilo que era maior. Olha, verso 5. Os quais ministram são os ministros ou os sacerdotes da ordem de Levi, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como Moisés, devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, Deus que falou, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aí o autor sagrado está evocando, mais uma vez, citação do Antigo Testamento, ou citações veterotestamentárias, para assegurar e dando a interpretação das coisas para os nossos irmãos. Quando Deus entregou o modelo do santuário, Ele está tomando este modelo, Ele está tomando esta citação lá de Êxodo, capítulo 25 a capítulo 31. Do capítulo 25 até o capítulo 31 de Êxodo, é Deus entregando a Moisés as dimensões e tudo que seria usado no templo, nas tendas do tabernáculo. Antes disso, neste mesmo momento, ele recebeu as leis, os 10 mandamentos, e depois ele recebeu a maquete. O autor está mostrando
que Moisés deveria fazer exatamente com a imagem que ele viu lá em cima no monte, quando Deus comunicou a lei e mostrou a ele como ele deveria construir o tabernáculo. E por que ele deveria seguir à risca, perfeitamente, com as medidas, tudo que o Senhor havia dito como mando figurino? Porque, como eu já disse para vocês, tudo aquilo que ele viu apontava para Jesus, que é perfeito. E tudo que fazemos para Jesus deve ser perfeitamente calculado. É como Chapolin dizia, né? Os meus movimentos são friamente calculados. A piada foi ruim, né? Eu sei, foi mal, não colou bem. Mas então, irmãos, Jesus Cristo, ele é maior, ele representa, e toda aquela estrutura, todas as indumentárias apontavam para Jesus, fazendo aquele sentido que o autor disse, são apenas sombras, são apenas figura. Obviamente, meus irmãos, isso aqui que a gente vê o autor dizendo, sombra e figura, significa que é uma representação apenas. Porque, na realidade, sombra e figura não é a realidade, não é a verdade. Figura e sombra são apenas aquilo, o efeito daquilo que é verdadeiro. Ela está apontando apenas para aquilo que é verdadeiro, apenas como uma representação ou uma imagem do que é verdadeiro. Não é o verdadeiro em si. Mas qual é a boa notícia disso? A boa notícia aos nossos irmãos do primeiro século, e para mim e para você, é que nós não precisamos mais viver nas sombras. Amém? Nós não precisamos mais viver nas sombras e nas figuras, irmãos. Antigamente, precisava ser sombra, uma maquete perfeita. Mas aquilo que apontava para o que é perfeito, chegou e habitou entre nós. Essa maquete apenas apontava, ela era um protótipo do que era verdadeiro, mas agora não precisamos mais dela. Nós não precisamos, irmãos, mais de Arca da Aliança para poder entender que Deus está presente conosco. Antigamente eles precisavam de uma Arca da Aliança para dizer que Deus estava presente com ele nas batalhas. Nós não precisamos mais de uma Arca da Aliança. Nós não precisamos mais de um chofar, um chifre de um carneiro para tocar aqui e chamar o povo à atenção. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de minorá, de candelabros em nossas casas. Então, se você tem um candelabro de Israel na sua casa, coloque no porão, você não precisa mais disso. Se você tem uma miniatura lá da Arca da Aliança na tua casa e você fica orando de frente a ela, joga isso fora, irmão. Você não precisa mais disso. Isso não são elementos da nossa fé. Nós não precisamos mais guardar o sábado. Nós não precisamos mais praticar nenhuma festa do calendário judaico, porque tudo isso era apenas um protótipo, era apenas uma sombra, era apenas como uma maquete, sabe? Os pastores de hoje não precisam mais vestir as indumentárias dos sacerdotes. A igreja de Cristo não precisa mais do urim e do turim. Você não precisa para nada na sua vida do óleo da unção. Essas coisas ficaram para trás, meus irmãos. E lá para os nossos irmãos do primeiro século, isso era muito forte, porque eles estavam muito associados com isso ainda. E por isso, eram fáceis de serem seduzidos. Se você der o seu coração a essas coisas, você vai ser seduzido o tempo inteiro. Todas essas coisas caíram. E o seu efeito era apenas temporário. Apenas apontavam, irmãos, para aquele que já chegou. Jesus Cristo já chegou. E Ele está em nosso coração. Ele está no céu entronizado. Ele viveu entre nós. E agora está na majestade nas alturas, de onde Ele resgata muitos deste mundo tenebroso. E um dia para sempre nós estaremos com Ele. Nós não precisamos mais de figuras. A nossa fé não é baseada em figuras e em sombras. Nossa fé é baseada em verdades. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O autor bíblico quer que os irmãos tenham isso muito bem claro.
O Messias já veio, tudo era apenas uma sombra, mas o perfeito chegou e você não precisa de mais nada da velha aliança. Você não precisa mais ser um crente legalista. Você não precisa ficar agarrado aos rudimentos da lei do Antigo Testamento. Nós não precisamos mais viver nas sombras. Nós não precisamos mais fazer essas coisas, porque nós podemos agora mesmo olhar para cima, irmãos, e com os olhos da fé contemplar claramente aquele que está assentado à majestade de Deus. Você pode fazer isso em uma oração. Antigamente não era assim, querido. Você tinha que levar alguma coisa, como você viu aqui, para um sacerdote que estava qualificado para fazer isso no seu lugar. Você não podia fazer isso, mas em Jesus o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Você sabe o que é isso? Você pode levar as suas intercessões a Deus, mesmo imperfeitas. Sim, eu sei, como está lá em Romanos, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, Ele codifica as nossas orações e entrega ao Senhor, e Jesus Cristo lá intercede por nós ao Pai. Por isso que Paulo disse que nós devemos ter fé, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você já está nesse lugar. Você crê nisso? Veja o verso 6 para a gente concluir. E depois eu faço uma aplicação. No versículo 6, confirma que o ministério de Jesus, como mediador, é mais excelente e incomparável aos sacerdotes comuns. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu vejo aqui, irmãos, este versículo se coadunando perfeitamente com aquilo que Paulo disse em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. O ministério de Jesus é mais excelente do que todos os esforços piedosos dos sacerdotes do Antigo Testamento. Eu quero que os irmãos também saibam que os sacerdotes e os sumos sacerdotes do Velho Testamento serviram com piedade, irmãos. Muitos deles, não foram todos, né? Mas, no geral, serviram com piedade, mas eles eram imperfeitos. E o seu ofício era limitado. Mas Jesus Cristo é mediador ilimitado. E hoje ele está, com base na nova aliança, fazendo essa mediação e sendo esse intercessor por mim e por você. Você tem que sair dessa noite aqui com isso no teu coração. Jesus está entronizado, intercedendo por mim. Fazendo essa mediação perfeita e ilimitada. Enquanto os sacerdotes humanos eram limitados, morriam, Jesus não morre mais. Ele está vivo e eterno, fazendo por você a mediação. Mediação significa que ele é o árbitro, que ele é aquele que está estabelecendo a paz, a sua paz com Deus. É ele que garante a minha paz com Deus, a sua paz com Deus. E, portanto, nós podemos gozar de promessas superiores. Amém? Em termos práticos, meus irmãos, o que podemos extrair de tudo isso que falamos? É trazer a confiança e a certeza de que temos um sumo sacerdote perfeito, entronizado à destra da majestade, intercedendo por nós, sendo nosso mediador, garantindo para você que creu no seu nome todas as promessas superiores. Você sabia que você é dono de promessas que foi outorgada pelo sacrifício de Jesus? Você já se deu conta disso? E que promessas são essas? Nós podemos elencar algumas delas, meus irmãos. São muitas, mas eu quero elencar algumas delas. Um novo coração regenerado é uma das promessas superiores, que é o arrependimento genuíno de pecados pelo nome de Jesus Cristo. A justiça
ou a justificação, é outra grande bênção que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, que são as perfeições de Cristo cobrindo as nossas imperfeições e nós sendo declarados inocentes diante do tribunal de Deus. E isso acontece aonde? No lugar onde Ele está entronizado, no céu. A santificação, que é um outro bem que nós vivemos, ou seja, o Espírito Santo movendo o seu coração e te purificando todos os dias para que você alcance a estatura do varão perfeito que é Jesus. Uma outra bênção é a glorificação. Aquilo que é esperança que nós aguardamos, que o cristão verdadeiro viverá o dia em que o que é mortal se revestirá de imortalidade, ou o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O dia em que você e eu teremos o corpo à semelhança de Jesus, à semelhança do nosso sumo sacerdote eterno. Existem também outras coisas, que são a união com Cristo, o Espírito Santo que Ele outorgou em nosso coração, e por isso você é alguém batizado no Espírito Santo, você é selado no Espírito Santo, Ele, o Espírito Santo, é o penhor da tua salvação, e você tem a unção do Espírito Santo e a plenitude dele. Então, quantas promessas preciosas vêm de Jesus Cristo e que nenhum sumo sacerdote terreno poderia dar. Pautado nessas coisas, queridos, eu chamo vocês para se maravilharem. Se maravilhem nessas tantas promessas. Olhem para Jesus, aquele que penetrou o Santo dos Santos, num tabernáculo eterno. Deem os seus corações a Jesus e creia que Ele é o Senhor. Creia que Ele ama você, que Ele vos tornou filho bendito. E assim um dia nós estaremos em um momento eterno, face a face com Jesus. Por isso insista em caminhar, não desista da tua fé, e um dia você estará junto comigo e com tantos outros diante do Senhor Jesus. Diante daquele que nós ouvimos tantas maravilhas que encantam o nosso coração nessa vida. Preserve esse encanto, meus irmãos, mesmo diante das dores. Preserve este brilho maravilhoso. O autor quer que os irmãos estejam com seu coração brilhando para Jesus. Preserve. Eu sei, meus irmãos, que no mundo que nós vivemos, muitas agruras nós iremos atravessar, muitas dores nós iremos passar, muitas decepções nós iremos sofrer, mas não perca o brilho de Jesus. Não perca quem é Jesus. Não perca Jesus. Que o Senhor Jesus, aquele que está entronizado nas alturas, possa te abençoar e aplicar tudo isso no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vai ter ainda uma música, Clarinho? Ou não? Não vai ter, não? Então vamos orar. Depois da oração eu quero me despedir dos irmãos ali à porta, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo que ouvimos aqui essa noite. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo que nós tratamos esse tema, o sumo sacerdócio de Jesus. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor aplique isso que o autor bíblico disse que é essencial para nós. O Senhor Jesus está no céu entronizado. E um dia, Senhor, nós estaremos lá, também contemplando esse que nós lemos e que cremos, que é o nosso Salvador e nosso Senhor. Preserva a nossa fé, Senhor. Nos sustente, pois queremos ver o Teu Filho. Queremos ver o nosso amado. Queremos ver o nosso Senhor Jesus. Por favor, ó Pai, se houver alguém aqui esta noite, que o brilho de Jesus está ofuscado com as coisas deste mundo, eles possam, Senhor, ser recalibrados na fé, que voltem a brilhar em Jesus, que voltem a se agarrarem ao Senhor. Se alguém aqui quer se render a Ti, que o faça em uma oração de fé verdadeira, e o Senhor o escutará e passará a ser o guardião da alma deles. Peço estas bênçãos, Senhor, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Faça uma oração silenciosa e nós nos despedimos.